justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mereci dar vida, de graça recebi por sua cruz. Da morte me livrou. Eu estava, mas agora pela cruz eu fui reconciliar. Obrigado, Senhor. Erga sua voz e cante. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante ao seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Oh, oh, oh. Impressionante ao seu amor, a nada se compara, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Vamos adorar o Senhor com liberdade nessa noite, fazer bom uso da liberdade que temos aqui. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte, o meu amado, o Rei da Glória. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor.
Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro, digno é o Rei. Você pode fazer melhor, erga a voz e cante. Digno é o Cordeiro. Fez por nós e em nós o que ninguém poderia fazer. Oh, Jesus eu canto, oh que tremenda graça, oh que infalível amor. A minha cruz levou, entregou sua vida. Jesus eu canto pelo que fez por mim. Oh, que tremenda graça. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para... Percebe o amor de Deus como é grande? Não poupou nem mesmo seu único filho. Expresse também o teu amor a Ele nesta noite, cantando em alta voz. É o que Ele faz por nós. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, aleluia. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua. No culto da manhã a gente pôde compartilhar esse refrão em libras. Eu acho que a gente podia fazer na noite de novo. Que tal? Então seria mais ou menos assim. Ele continua. Ele continua. Só um detalhe, quando você fizer bom, a expressão é de bom, entendeu? Obrigado, Senhor, por tua bondade. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 oh. E nos dias mais difíceis podemos cantar. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode
Você acredita que tudo que fazemos aqui é para a glória do Senhor? Este solo de guitarra é para a glória do Senhor? Então aplauda o Rei, incentiva o nosso irmão. Ele continua. E agora sem voz. Não é beijo, tá, gente? Não é assim, ó. Não. É bom. Sabe como é que se diz obrigado? Em Libras assim. Aleluia. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E Ele é Deus presente aqui entre nós. Aleluia. Nós temos cantado algumas canções que nos fazem lembrar quão bondoso o nosso Deus é. Nós cantamos, por exemplo, sobre o seu amor que é ousado, né? Incompreensível tantas vezes, imensurável. Nós acabamos de ser lembrados a respeito da bondade do Senhor, que é um dos seus atributos, e como todos os seus demais atributos, imutável. Ele é bom desde sempre. Nós não estamos diante de um Deus que precisa de aprimoramento. Ele é bom de eternidade a eternidade. Ele é o nosso Senhor. É diante desse Deus que nós estamos nessa noite. E algo me fez pensar essa semana: qual é a causa, qual é o motivo de nós duvidarmos tanto do cuidado do Senhor? Já que cantamos canções como essas, e já que dizemos que acreditamos nas letras das canções que cantamos, nós dizemos e cantamos nessa canção, mas sem duvidar, mas a verdade é que todos nós duvidamos às vezes, né? Eu confesso. O bom é que nós não estamos sozinhos nisso. A palavra do Senhor nos conta que um pai aflito pelo estado do seu filho chega para Jesus dizendo que os seus discípulos não puderam expulsar o espírito mal do menino. E ele diz para Jesus algo do tipo: se compadece de nós, tem misericórdia de nós, faz algo por nós se o Senhor puder. E Jesus fala algo do tipo: se eu puder, tudo é possível ao que crer. E o pai do garoto diz: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E sabe o que é lindo nessa história? É que Jesus não retalha o rapaz, o homem. Diante da confissão sincera daquele pai, Jesus toma uma decisão, que é oferecer compaixão mais uma vez. Ele cura o menino. A princípio o menino parece morto, mas depois o texto vai dizer que Jesus o coloca de pé. O pastor Claudinho vai nos dirigir em oração a respeito disso. Na sua cabeça então, feche seus olhos. Você que nos acompanha pela internet também, faça isso agora, aproveite esse tempo, coloque o seu coração diante de Deus. Vamos todos reconhecer diante do Senhor qual é esse tempo, qual é essa circunstância em que o medo toma conta de nós, em que a dúvida toma conta de nós. Colocar diante de Deus essa expectativa que Ele venha nos fortalecer a fé, venha nos restaurar a confiança, a esperança, não apenas a nossa, mas também daquela pessoa que a gente conhece, aquela pessoa que a gente ama, e a respeito de quem a gente tem essa expectativa de que seja fortalecida na sua fé. Ore ao Senhor agora.
Deus eterno, nós reconhecemos nesta hora que só o Senhor é Deus. Reconhecemos e declaramos que só o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela certeza do Teu amor, pela certeza da Tua graça, pela certeza da Tua presença em nós, entre nós, todos os instantes da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque sabemos que podemos nos aproximar do Senhor mesmo com as nossas dúvidas, mesmo com a nossa falta de confiança, com a nossa fé abalada, podemos nos aproximar diante do Senhor sem medo, porque a nossa fé falha, mas o Teu amor não falha. O Teu amor não falha nunca. Louvado seja o Teu nome. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui. O Senhor conhece a oração de cada um de nós neste momento. O Senhor conhece as pessoas que nós trazemos no coração, no pensamento e colocamos diante do Senhor nesta hora. O Senhor conhece essas situações, essas circunstâncias em que por vezes nós duvidamos, por vezes nós tememos, por vezes nós desconfiamos. Oh Pai, visita-nos de maneira especial nesses dias. Nos visita de maneira especial nestes lugares, nessas situações. Nos dá uma nova fé, uma fé revigorada, uma fé restaurada. Nos livra do medo, nos livra da dúvida. Pai, o Senhor sabe dentre nós quem são aqueles que talvez hoje mesmo, talvez nesse instante estão vivendo este momento, Senhor, de dúvida, este momento de medo. Pai, que esta seja uma noite de restauração, de fortalecimento da fé para muitos de nós aqui. Que estes que nós amamos e trazemos no nosso coração, que sejam visitados pelo Senhor agora. Sejam visitados pelo Senhor agora. Recebam da parte do Teu Santo Espírito um testemunho do Teu amor, um testemunho da Tua presença, um testemunho, Senhor Deus, da Tua salvação. Visita-nos, Senhor. Visita-nos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque nós podemos confiar em todo tempo. Obrigado porque nós podemos esperar em todo tempo. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque podemos Te louvar, sim, crendo no que estamos cantando, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque estamos seguros nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Cantar juntos essa canção. Tu és, Senhor, a minha luz.
Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Com isso estamos dizendo que Ele é tudo que a gente precisa. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo Deus, Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno, Tu és digno, Deus. Tu és digno de só em Ti confiarei, eu nada temerei. E eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Tantas vezes dizemos isto que nós cantaremos agora diante do Senhor. Vem Jesus, vem, Maranata, hora vem Senhor. Vem, vem Jesus, Maranata, hora vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus,
Amém, amém. E enquanto esse dia não vem, enquanto esse dia não chega, a Igreja de Jesus é convidada a expressar atos de amor e de bondade, aonde ela está e aonde ela chega. Por isso, um dos ministérios da nossa igreja é com a nossa terceira IBAB. Nós fomos saudados no início da celebração por algumas irmãs que fazem parte do grupo da terceira idade. Ministério esse que se reúne todas as terças-feiras, às 14h30, aqui na IBAB. As estatísticas dessa semana apontaram que a população do Brasil há mais avós do que netos. Mais avós do que netos. Por quê? Porque o número de pessoas no Brasil com mais de 60 anos é maior que o número de crianças até 5 anos de idade. O Brasil está envelhecendo. Isso por conta da taxa de natalidade, famílias com menor número de filhos, pela qualidade de vida, pela longevidade, e os idosos estão aí. E precisam ser reconhecidos, valorizados, cuidados e amados. E a nossa igreja está fazendo isso. E faz isso não só aqui com os nossos, mas também apoiando mensalmente uma instituição que acolhe idosos que não podem mais permanecer com suas famílias. E como Igreja de Jesus, nós reconhecemos que os nossos idosos são um presente e nós precisamos cuidar e honrar. E saber que com isso, além de cuidar e honrar, nós estamos também ensinando as nossas gerações como cuidar, como amar, como respeitar os mais velhos. E toda terça-feira, às 14h30, esse grupo está aqui. E a faixa etária desse grupo que vem à IBAB às terças-feiras está entre 80 e 90 anos, idade de algumas delas que nos saudaram no início da celebração. Alguns com 91, 92 e estão aqui. E juntamente com eles, um grupo de profissionais da área da saúde, que voluntariamente abençoam nossos idosos, oferecendo esse ambiente de um envelhecimento saudável, mas muito mais de amor. Por essa razão, quando você pensa na IBAB, nos seus ministérios, e a sua oferta, a sua doação, ela chega em todos esses ministérios, em todas essas faixas etárias, desde os bebês da nossa igreja até o nosso grupo da terceira idade. Por isso, para nós, como igreja, é uma bênção, é uma alegria poder oferecer aos nossos idosos esse lugar. Então, quando você agora trouxer a sua oferta, agradeça a Deus, porque temos tido essa oportunidade de cuidar dos nossos. E nós sabemos que esse é um desafio para muitas famílias. Nós sabemos que o Alzheimer é uma doença que tem tirado a vida dos nossos idosos e muitas famílias estão cuidando deles. E eu digo a você que tem um idoso na sua casa, ame, cuide, honre. Isso é expressar o amor de Jesus. Isso é ser Jesus com aqueles que estão com você. E é isso que nós queremos ser como igreja. Que Deus abençoe você e sua casa. Amém.
Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus. Boa noite. Legal, bom. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando ao vivo, que Deus abençoe você onde você estiver, você e sua casa. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, o capítulo 13. Jeremias, o capítulo 13. Jeremias 13, você já achou na sua Bíblia? Ou o seu aplicativo já achou para você? Ore comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua boa mão que pesa sobre nós nessa noite. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra que está diante de nós. E como já temos sido visitados pelo teu Espírito nessa noite, guia-nos a tua verdade. Converte o nosso coração e leva o nosso coração para o teu coração. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Leio Jeremias, o capítulo 13, o profeta Jeremias, o capítulo 13, que ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, e o Senhor me disse: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando e vá agora ao Eufrates e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi no Eufrates, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora ao Eufrates e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui ao Eufrates, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma, fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Esta experiência de Jeremias nos ajuda a entender e nos esclarece como funcionava o profetismo em Israel, essa experiência do profeta em Israel. Os profetas em Israel anunciavam a palavra de Deus, uma mensagem de Deus. Mas Deus não dava aos profetas necessariamente uma palavra, Ele não ditava o conteúdo da mensagem. A maneira como Deus falava através dos profetas era principalmente compartilhando com os profetas o seu coração. Deus dava aos profetas um tipo de coração, ou na verdade, Deus derramava o seu coração sobre o coração dos profetas. Deus enchia o coração dos profetas com um sentimento. E de dentro desse sentimento divino que Deus compartilhava com os profetas, de dentro desse sentimento é que os profetas falavam. Eles encontravam as palavras a partir do sentimento que Deus colocava em seus corações.
E a maneira como Deus compartilhava o seu coração com os profetas era jogando esses profetas em circunstâncias, situações, compartilhando com eles vivências, fazendo com que eles estivessem em determinadas circunstâncias que permitiam que eles experimentassem o coração de Deus. Os profetas, portanto, eram homens empáticos com Deus. Cultivavam essa empatia com Deus. Tinham o mesmo patos, o mesmo afeto, o mesmo sentimento, o mesmo coração de Deus. E de dentro desse coração é que falavam. O que está acontecendo aqui nesse capítulo 13 é exatamente isso. Deus coloca o profeta Jeremias numa situação para que nessa situação o profeta experimente o seu coração, isto é, o coração de Deus. Deus diz a Jeremias: compre um cinto. E naquela época o cinto não era semelhante a esses nossos que temos hoje, de 2, 3 centímetros, que atamos às nossas calças, mas eram faixas. Faixas que cobriam todo o tronco praticamente, da cintura até a altura do peito, aqueles que usavam. Então, a túnica era amarrada, era envolta pelo cinto. E o cinto, e veja que a tradução bíblica diz um cinto de linho, o cinto era um ornamento para a vestimenta. O cinto era que respondia pela beleza da vestimenta. A primeira coisa que alguém notava na vestimenta de um homem era o cinto, isto é, a faixa que envolvia a sua túnica. E o cinto expressava o status da pessoa que usava, expressava a região de onde a pessoa vinha, expressava a identidade da pessoa. A nossa roupa expressa a nossa identidade. A maneira como nós nos vestimos diz alguma coisa a respeito de nós, do que queremos dizer a respeito de nós mesmos, ou de como nós somos, ou como queremos ser percebidos. Nós nos vestimos de um jeito a que sejamos percebidos pela maneira como estamos vestidos. Por isso que a gente diz assim: essa blusa aí tem a sua cara. Ou esse vestido tem a sua cara. Porque a roupa tem a ver com a identidade. A roupa tem a ver com a identidade. Por isso é que quero falar um pouco hoje sobre santidade como identidade. Santidade como identidade. Porque Deus manda com que o profeta vista-se de um cinto. Depois manda que o profeta desfile pela cidade, passeie pela cidade, vá ao shopping, vá à festa de aniversário, faça a sua reunião de trabalho. E depois manda que o profeta enterre o cinto. Passados alguns dias, manda o profeta desenterrar o cinto. Agora, aquela faixa que deveria ser o ornamento da sua vestimenta, aquela faixa está apodrecida, suja, rasgada. E Deus diz ao profeta: vista de novo, e vá aos mesmos lugares. Ande com essa faixa. Experimente esse constrangimento. Está sentindo isso? Está sentindo essa vergonha de apresentar-se publicamente assim? E Deus está dizendo ao profeta: é assim que eu me sinto com relação a Israel. É assim que eu me sinto com relação a Jerusalém. É assim que eu me sinto com relação a Judá. Porque o versículo 11 diz assim: assim como um cinto se apega ao homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, para a minha honra e para o meu louvor. O que Deus está dizendo é que confiou sua reputação a Israel e a Judá. Deus confiou o seu nome a Israel e a Judá. Deus se vestiu
de Israel e Judá. Deus se vestiu do seu povo e desfila entre as nações, vestido do seu povo. Por isso é que o povo de Deus é a roupa que Deus veste. O povo de Deus é a roupa que Deus veste. É através do contato com o povo de Deus que as pessoas têm noções a respeito de Deus. É através do contato com o povo de Deus que as pessoas tiram conclusões a respeito do Deus que esse povo representa. E Deus está dizendo, olha, Israel é como um cinto podre em volta de mim. A minha reputação está comprometida. O meu nome está sendo difamado. A minha identidade está comprometida, porque a minha roupa fala de mim. Mas eu sou um Deus que está circulando entre as nações, e o meu nome está na boca do povo. Mas eu sou um Deus vestido com trajes podres e sujos e rasgados, porque o meu povo comprometeu a minha reputação e a minha identidade. Nós, o povo de Deus, somos a roupa que Deus veste. E se Deus é santo, 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 a nossa vida há que ser santa. A nossa santidade é expressão da identidade do nosso Deus, do Deus a quem pertencemos, do Deus a quem servimos, do Deus a quem amamos, do Deus a quem louvamos. Assim como Deus se vestiu de Israel e se vestiu de Judá, Deus se vestiu da igreja. E eu me lembrei de alguns textos da palavra de Deus para ler com os irmãos nessa noite. E escolhi praticamente nem pregar, só ler a Bíblia com os irmãos. Então convido os irmãos a que leiam comigo a carta de Paulo a Tito. Lá no Novo Testamento, antes de Hebreus, depois de Timóteo. Tito, capítulo 2. Hoje pela manhã eu li, as mulheres não gostaram muito. Mas vou ler de novo. Está na Bíblia, né? Seria bom se a gente pudesse ler na Bíblia só o que a gente gosta, fazer um salto triplo, assim a gente diz, esse trecho aqui eu não gostei, então eu vou para outro. Então vamos ler Tito, capítulo 2, a gente precisa ler. E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo a Tito. Você, porém, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Talvez o Tito tenha pensado, será que o Paulo vai fazer uma explicação de Romanos 9, finalmente? Será que ele vai falar sobre predestinação e livre-arbítrio, a soberania de Deus e a liberdade humana? Será que é isso que é sã doutrina? Será que ele vai fazer um arrazoado sobre o Apocalipse? Sobre pré-milenismo, pós-milenismo, tribulacionismo, essa coisa toda? Não, fale o que convém a sã doutrina. Olha o que convém a sã doutrina. Capítulo 2, versículo 2 da carta de Paulo a Tito. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa. Essa parte é que o pessoal não curtiu. Amar o marido, amar o filho, ok. Está ocupado em casa. A serem bondosas, a serem sujeitas a seus maridos. Também não curtiram essa parte. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que interessante.
que a maneira como as mulheres vivem no seu contexto familiar define se a palavra de Deus vai ser difamada, ou se a palavra de Deus ganhará boa fama, se a reputação de Deus será comprometida ou não. Não depende da nossa doutrina, não depende do nosso credo, das nossas confissões credais, depende da maneira como nós vivemos em família. Cuidar da família, o que é que convém à palavra de Deus e ao Evangelho e ao testemunho do Evangelho no nosso país? Viver em família. Família. Ele continua dizendo: ensine aos homens mais velhos. Capítulo 2, da mesma maneira, encorajem os homens mais velhos. O versículo 6, encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use a linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados e não possam falar mal de nós. Ensine aos escravos. Olha, que interessante, a escravidão hoje é inadmissível. Por isso é que a gente tem que ler a Bíblia respeitando os seus contextos. Essa fala do Paulo para as mulheres, ela tem um contexto social. Essa fala do Paulo para os escravos tem um contexto social. O tempo muda, o mundo muda, as culturas mudam, mas alguns princípios da palavra de Deus permanecem. E o que permanece aqui é que a maneira como o povo de Deus vive pode tornar a reputação de Deus atraente, ou como diz a Bíblia, a mensagem, a reputação de Deus mais brilhante, mais bela, ou pode tornar a reputação de Deus mais feia, pode gerar desejo a respeito de Deus, ou desejo por Deus e pelo Evangelho, ou pode gerar repulsa ao Evangelho. Veja o que diz o versículo 10 de Tito, capítulo 2. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente o ensino de Deus, nosso Salvador. Talvez na sua tradução, na sua Bíblia, diga assim: para que em tudo seja o ornamento de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus é a roupa que Deus veste. Que a gente viva de tal maneira, está dizendo o apóstolo Paulo, que as pessoas não tenham como falar mal de nós, mas falar mal de nós é falar mal do nosso Deus. Falar mal de nós é falar mal do Evangelho. Falar mal de nós é falar mal de Deus, porque nós somos a roupa que Deus veste. Efésios capítulo 4 diz exatamente a mesma coisa. Abra sua Bíblia comigo até lá. Efésios capítulo 4, Novo Testamento ainda, depois de Gálatas. Efésios capítulo 4, eu começo a ler o verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, isto é, como aqueles que não são identificados como povo de Deus. Não vivam mais como os gentios, porque eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, porém, mas não foi isso o que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar de Cristo, e em Cristo foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem,
Despir-se da velha mulher, tirar aquela roupa velha que não refletia a identidade e o caráter de Deus. Agora que vocês são povo de Deus, tem que tirar aquela roupa e colocar uma roupa nova. Então ele está dizendo aí, olha, vocês já foram ensinados a despir-se do velho homem, Efésios 4:22, que se corrompe por desejos enganosos. E já foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, a colocar a roupa nova, a roupa que reflete a identidade de Deus e o caráter de Deus. Criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Bom, e daí? Na prática, como isso funciona? Na prática funciona assim, o versículo 25. Portanto, vivam de acordo com a sua nova identidade, com a sua nova roupa. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Efésios 4:25. Em tempos de fake news, é uma boa recomendação. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Mentir para o seu próximo é mentir para você mesmo, você faz parte do mesmo corpo. É a mão direita mentindo para a mão esquerda. É isso que Paulo está dizendo, fale a verdade. Depois ele diz aí, no versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Isso aqui é importante. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Eu sei que com vocês não acontece, mas comigo aconteceu semana passada. Eu fiquei irado. Fiquei irado por uma coisa que eu recebi no WhatsApp. Esse WhatsApp é do diabo, esse negócio. E veio para o meu WhatsApp uma palavra de um irmão. O irmão veio falar umas coisas para mim e eu fiquei na ira. Fiquei na ira e pequei. E se eu tivesse ficado na ira e pecado, e me ajoelhado e pedido perdão a Deus, estava legal, mas eu respondi. E respondi na ira. Respondi e falei o que eu acreditava. Mas às vezes a gente fala o que a gente acredita, o que a gente pensa, mas a gente fala com raiva. A gente fala com ira. E eu respondi muito mal. E acho até que eu estava com raiva do mundo, e foi o irmão que entrou no meu WhatsApp, eu descarreguei minha raiva do mundo em cima dele. Porque tem disso, às vezes a gente responde às pessoas, e nós não estamos respondendo necessariamente a elas, nós estamos respondendo à torcida do Corinthians inteiro, para ela. E foi o que eu fiz. E pequei. E o Paulo apóstolo diz, olha, quando você se irar, não peque. Resolva isso. Tira isso do seu coração antes de terminar o dia, antes do sol se pôr. Porque quando você não resolve, a sua ira fica ali, você fica com aquilo dentro de você, você dá lugar ao diabo. E começam a vir as vozes na sua mente, no seu coração. E os monstros que você tem dentro de você, eles despertam e eles começam a sussurrar coisas para você e criar um monte de ideias, de hipóteses. E você vai construindo respostas e você vai alimentando um sentimento ruim. E o diabo vai tomando conta. Então hoje pela manhã, eu pequei e demorei ainda. Fiquei pecando bastante tempo. Foi semana passada, então eu só... Hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui na celebração, em que o Baruque e o Cláudio nos dirigiram em oração, eles falaram, ore por alguém. Eu falei, tinha que ser. E fui orar pelo meu irmão, e aproveitei o WhatsApp, que é esse veículo de carnalidade, e transformei o WhatsApp num veículo de palavras que edificam. E tive que pedir perdão ao meu irmão, lembrando que a Bíblia diz, se você vai comparecer diante de Deus, e o seu coração está machucado, ou se você tem alguma coisa contra o seu irmão, primeiro se reconcilia com o seu irmão,
e depois apresenta a sua oferta. Então eu mandei uma mensagem e um pedido de perdão. Porque eu tinha que dizer para ele que as palavras, elas foram carregadas de lama, de sujeira, mas não é esse tipo de roupa que convém a pessoas que devem falar para expressar o caráter de Deus, que devem falar para transmitir a identidade de Deus, a beleza de Deus. Então, se você se irar, não peque, não faça como eu fiz, não peque. Comporte-se com uma roupa bonita, porque você é a roupa que Deus veste. Ele continua e diz aí no versículo 28, o que furtava não furte mais, Efésios 4, 28. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha que bonita a palavra de Deus, como é simples, né? Por que a gente trabalha e ganha dinheiro? Para ajudar os outros. Não é para acumular, é para abençoar. Trabalhe. Trabalhe para você poder abençoar pessoas, aqueles que estão em necessidade. Capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Vocês são a roupa que o Espírito Santo veste, então não deixem ele triste. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Há muita coisa na Bíblia que precisa ser interpretada, mas algumas palavras, elas precisam simplesmente ser acatadas e obedecidas. A Bíblia Sagrada é dividida, e as epístolas de Paulo, elas são divididas em duas partes, geralmente, teologia e ética. Aqui é ética. Quem furtava, não furte mais. Seja generoso, seja bondoso, livre-se da amargura, não grite. Acho interessante isso aqui, o versículo 31. Parem de gritar uns com os outros. Para de gritar. Não agrida as pessoas com a sua palavra, nem com o seu tom de voz. Colossenses, basta você virar 2 ou 3 páginas da sua Bíblia. Colossenses capítulo 3 fala exatamente a mesma coisa. Capítulo 3, eu começo a ler o verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, olha aí, portanto, essa primeira parte aqui, vocês morreram, a vida está escondida com Cristo em Deus, isso aí dá uma boa reflexão teológica. Mas agora vem a parte ética. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão ou a passionalidade, essa coisa de ser pavio curto, ser levado pelas emoções.
paixão, desejos maus, a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, já tiraram a roupa velha, e com as suas práticas, e vocês já se revestiram do novo, já colocaram uma roupa nova, e esse novo, ele está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Nessa nova comunidade de santidade, não existe mais palmeirense e corintiano, não existe mais nordestino e sulista, americano e baiano. E não existe mais o quê, por exemplo? Não precisa falar. Fica na sua mente, fica aí na sua... Porque Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Nós temos uma unidade em Cristo Jesus. E nós somos a roupa que o nosso Deus veste. E a maneira como nós vivemos e a maneira como nós convivemos deve mostrar que nós temos uma unidade em Cristo Jesus. Que Cristo é tudo em todos. Diz aí a palavra de Deus, eu estou no capítulo 3 de Colossenses, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Coloquem a roupa nova, a nova roupa da identidade santa de vocês. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos a Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Que simples, extraordinária e maravilhosa essa palavra de Deus para nós. E se é verdade que Deus compartilha um coração aos profetas, e eu posso me atrever a repartir o meu coração acreditando que Deus me deu sentimentos a respeito da igreja, eu reparto dizendo que Deus encheu meu coração esses dias me mostrando isso, que o povo de Deus é a roupa que Deus veste. E nós temos que ser um povo bonito, porque o nosso Deus é lindo. E nós temos que conviver de uma maneira bonita, porque é a maneira como nós convivemos, a maneira como nós falamos uns com os outros, a maneira como nós nos tratamos, a maneira como nós nos cuidamos, a maneira como nós nos amamos, reflete a identidade do nosso Deus, o Deus a quem pertencemos, a quem servimos e a quem amamos. E a minha tristeza nesses dias é perceber a igreja se enfeiando, trocando palavras de agressão, de agressividade, de conflito,
quando na verdade nós temos tanta coisa em comum em Cristo Jesus. E quando as nossas diferenças políticas, ideológicas, as nossas cores, nesse processo eleitoral, se tornam determinantes das nossas relações, acima da nossa identidade como povo de Deus, nós estamos no caos. E nós estamos comprometendo não apenas as nossas relações de afeto, mas nós estamos comprometendo o próprio Evangelho de Jesus. Nós estamos comprometendo a reputação do nosso Deus. Então eu faço um apelo aos irmãos. Política é apaixonante. E quando a gente começa a discutir política, a gente se ira e peca. E fala cada coisa que não reflete a beleza do nosso Deus, o caráter do nosso Deus, e não constrói justiça e paz, porque nós somos a igreja de Jesus, para servir ao mundo, para construir e multiplicar sinais do reino de Deus, sinais de justiça e paz. Por isso Jesus falou para nós que assim brilha a luz de vocês, para que as pessoas vejam as boas obras de vocês, as nossas boas obras, e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Mas se nós não conseguimos conviver com respeito, com dignidade, com afeto, com amor, no WhatsApp da família, meu Deus, como nós vamos falar alguma coisa para o Brasil? Como queremos construir uma sociedade mais justa e uma sociedade de paz, se a gente agride o irmão que levanta a mão para louvar o mesmo Deus, no mesmo auditório de domingo? Por isso Jesus disse que se o sal se torna insípido, ele não presta para nada, apenas para ser pisado pelos homens, ele se torna inútil. Então faça um apelo, meu irmão, minha irmã, defenda as coisas que você acredita. Defenda. Mas lembre-se que Cristo é tudo em todos e que a nossa unidade em Cristo está acima disso. Lembre-se que você é a roupa que Deus veste e que na sua maneira de falar, de agir, de interagir, de se relacionar, você leva com você a reputação do seu Deus, do nosso Deus. Então viva de uma maneira bonita, que a sua santidade seja uma expressão da identidade do Deus que fez você à sua imagem e à sua semelhança. Que a nossa vida em comunidade, ela seja uma vida que reflita a beleza do nosso Deus, que é lindo. Que Deus nos dê o mesmo coração, um coração capaz de viver em paz, para abençoar esse nosso Brasil, esse nosso país. A IBAB é a igreja que Deus... A IBAB é a roupa que Deus veste. É uma roupa que Deus veste. Que é a nossa maneira de viver e conviver. Faça o nome de Deus brilhar. E faça com que as pessoas percebam que o nosso Deus é lindo. O nosso Deus é bom e sabe amar. Deus abençoe você e sua casa. Amém. Ai, Pai, faz de mim alguém
parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Me parecer contigo. Ai, Pai, faz de nós alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. A gente pode terminar essa celebração. Eu queria dar a você a oportunidade de nós orarmos juntos e queria convidar você a vir aqui à frente. Você que foi ferido, machucado, ofendido. Você que brigou com gente que você não devia ter brigado. Você que diz assim: olha, Ed, eu entendi perfeitamente o que você falou. E eu quero dar um passo de compromisso, de reconciliação, de paz. Quero vestir uma roupa bonita. Você sabe do que eu estou falando. Eu ouço as conversas, eu converso com as pessoas. Por exemplo, gente dizendo: pastor, eu tive que sair do grupo do WhatsApp, do meu pequeno grupo. Por quê? Não pode. Nós temos que conviver em paz. E nós temos que ser uma expressão de beleza na nossa sociedade. Nós carregamos a reputação de Deus. Nós não podemos fazer isso com o nome de Deus. Nós não podemos fazer isso com o Evangelho. Nós não podemos fazer isso com a igreja de Jesus. Então eu queria chamar você aqui, nós orarmos juntos. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Depois eu queria terminar orando. Igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu,
Deus nosso Pai, te damos graças, porque o Senhor se vestiu e se revestiu de nós e nos deu tamanha dignidade, nos deu tamanha honra. Obrigado porque o Senhor colocou o seu nome em nós. E nós andamos por aí, carregando a tua reputação. Obrigado, Senhor, por esse privilégio tão maravilhoso de sermos identificados como teus filhos, tuas filhas. Sermos chamados de teu povo, tua igreja, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio tão extraordinário. E nós te pedimos perdão pelas vezes em que, com os nossos gestos, as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso comportamento, nós sujamos o teu nome. Nós te pedimos perdão, Senhor. E te pedimos, sopra o teu Espírito Santo sobre nós. Sopra esse vento de reconciliação entre os amigos, entre as famílias, na tua igreja, nas comunidades. Sopra esse vento, Senhor. Ordena a paz, dá lugar de arrependimento, quebrantamento, e restaura os feridos, os machucados, os que foram feridos nesta correria insana. Que o Senhor ordene paz, que triunfe o teu amor, e que a tua igreja seja revestida de beleza para a glória do teu santo nome. Despede-nos nessa noite com o teu coração, e despede-nos cheios da alegria do teu Espírito Santo, e leva-nos para que aí fora as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o teu nome. Tu que és o nosso Pai, que estás no céu. Faz assim, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ele continua sendo bom. Boa semana a todos vocês. Por favor, não saia sem oferecer o teu abraço a algumas pessoas. Faça isso.